Olá, queridos amigos, que a paz, o amor de Cristo esteja sempre presente entre nós. A inspiração para o tema dessa semana, nós vamos buscar na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, onde ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Parece que estamos num daqueles instantes na história da humanidade onde o mundo parece estar de ponta cabeça. Parece que o mal, as coisas erradas é que prevalecem, não é? E como já aconteceu no passado, em situações como essas, em momentos como esses, muitas vezes, às vezes de uma maneira até inconsciente, nós nos perguntamos: mas onde está Deus? Que não percebe todas essas coisas erradas, não vem em nosso socorro, não coloca ordem novamente neste mundo. Porém, se nós olharmos em perspectiva, nós vamos ver que já atravessamos em vários outros momentos na nossa história situações talvez até mais complicadas do que essa que estamos passando nesse instante. E superamos. A humanidade continuou caminhando. Talvez a nossa arrogância, o nosso orgulho é que não nos deixam ver que temos sido ajudados o tempo todo. Não conseguimos perceber como nessas situações mais complicadas Deus atuou e continua atuando em nossas vidas. E por não termos essa consciência, essa memória, essa humildade de aceitar e entender isso, é que temos dificuldades para enfrentar as dificuldades presentes, né? Claramente, Deus sempre esteve ao nosso lado. Deus sempre tem enviado mensageiros, bons espíritos, para nos ajudar, para nos socorrer. Quer seja nas coisas mais comezinhas do dia a dia, quer seja nessas situações mais complicadas que envolvem o planeta como um todo. Deus sempre busca, através desses mensageiros, reforçar a nossa confiança, a nossa fé. É claro que não dá para esquecer de que entre todos esses mensageiros que Deus nos enviou ao longo desses milênios, aparece a figura de Jesus, o maior desses nossos irmãos que veio em nosso socorro. E ele esteve aqui e grande parte do tempo procurou, através de exemplos, de histórias, de parábolas, reforçar essa nossa confiança, essa fé em Deus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós vamos encontrar a passagem onde Jesus havia terminado de fazer uma de suas pregações e convoca os seus discípulos para embarcar numa pequena canoa e atravessar o lago. Okay? Assim que adentraram e a canoa chegou ao meio deste lago, uma forte tempestade se formou e se abateu sobre os barcos. Os nossos amigos ficaram apavorados. Chuva, ventos, trovões. Okay? E o barco começou a ser colocado numa situação extremamente perigosa. Já estava cheio de água. Nossos irmãos, aqueles que já estavam acostumados, inclusive, a ver Jesus atuando, desesperados, se viram para a polpa do barco e veem Jesus dormindo. Calmamente, tranquilamente. Se desesperam ainda mais e gritam: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus virou para os discípulos e disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Pois é desta confiança que muitas vezes ultrapassa a nossa capacidade de entendimento que nos fala Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Okay? E olha que Paulo sabe do que está falando, né?
Aqui, nesta mesma carta, ali no versículo 12, Paulo escreve ao povo filipense: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Conhecendo a história de Paulo, nós entendemos do que ele está falando. Ele começa como Saulo, lá atrás, sendo proveniente de uma família rica, tendo todas as condições de ser bem instruído, sendo assessorado pelos maiores mestres da época, não passava por nenhum tipo de necessidade. A partir do momento em que ele se encontra com Jesus, ele entende qual é a sua verdadeira missão e a sua vida se transforma. A partir daí, penúria, perseguições, espancamentos, fome de uma forma geral, prisões, é o que passa a fazer parte da vida de Paulo. E como é que um homem como esse é quem nos diz: tudo posso naquele que me fortalece? Pois ele aprendeu na prática, ele reconheceu na prática que em nenhum momento, mesmo nesses instantes de mais aflição, esteve sozinho. Jesus esteve sempre ao seu lado. E essa passagem aqui de Paulo, falando sobre essas diferentes instantes da vida, nos remete também a Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, começando no versículo 1, nós vamos encontrar: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo. Há tempo para nascer, para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, há tempo de alegrias e há tempo de tristezas. Okay? Voltando para o nosso encontro com Jesus, nós vamos ver vários personagens que tiveram a confiança, a fé nessa mensagem de paz e amor que ele nos deixou. Nós vamos encontrar Jairo pedindo pela saúde de sua filha, o centurião romano, para que Jesus salvasse o seu servo, mesmo não sendo ele digno de que Jesus entrasse em sua casa. Nós vamos encontrar também a mulher hemorrágica, que anda quilômetros com o seu problema, sabendo, tendo a confiança, tendo a fé de que bastaria tocar o manto de Jesus para ser curada. E isso acontece com todos aqueles que demonstraram fé e confiança. Jesus, a todo instante, nos mostra a necessidade dessa confiança, dessa fé nesse Pai de amor. E ele diz que essa fé é que nos possibilita mover montanhas. Acontece que nós materializamos o movimento dessas montanhas. Nós pedimos que Deus nos resolva os problemas, ao invés de nos dar a possibilidade de fazê-lo. E é isso que ele nos traz. Muitas vezes, ele busca nos mostrar que existem alternativas, existem rotas diferentes nas nossas vidas, que, se seguidas, evitariam muitos desses problemas que enfrentamos hoje. Não é? Mas mais do que isso, mover montanhas significa ter a consciência também de que muitas dessas montanhas residem dentro do nosso coração. E cabe apenas a nós o esforço, o trabalho para superá-las. A montanha que nos impede de abraçar aquele irmão necessitado. A montanha que nos impede de perdoar aquele que nos tem ofendido. É esse exame de consciência que Jesus nos pede. É esse entendimento de que temos dentro de nós toda a possibilidade de sermos espíritos felizes, independente da situação que estamos atravessando nesse instante, que ele nos alerta. E como fazer isso? Jesus nos deixou
uma grande ferramenta para isso. Ele disse que para remover essas montanhas que trazemos dentro do nosso coração, bastaríamos aplicar o grande mandamento que ele nos deixou: amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito. Não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco. A grande lei áurea bastaria para remover muitas dessas montanhas que trazemos dentro de nós. Para finalizar, amigos, talvez nos caiba aqui trazer para reflexão a frase que o já saudoso Papa Francisco nos deixou. Às vezes, em nossa vida, os óculos para ver Jesus são as lágrimas. Que nós possamos ter essa fé, essa confiança que Jesus, que todos esses espíritos, como o próprio Papa Francisco nos deixou, venham nos fortalecer, nos alertar e nos dar a energia suficiente para atravessarmos os nossos próprios desafios. Que a paz, o amor de Cristo esteja sempre conosco.